Fala galera, eu me chamo Daniel e hoje estou trazendo para vocês uma revisão para a prova bimestral. Vamos juntos com a disciplina de língua portuguesa. Eu vou trazer para vocês dois textos, inicialmente, para nós lermos, analisarmos e respondermos algumas questões. Então galera, nós temos aí uma charge, certo? Uma charge é um gênero de texto que trata de temas atuais e traz sempre um fundo crítico. Nesse caso, nós percebemos aí dois personagens, uma pessoa trajada, né, com paletó, gravata, sentada ali na sua cadeira de escritório, ali um birô, computador. Então há aí uma situação de diálogo, dois personagens um se olhando para o outro ali sentado na cadeira, e aparece uma situação formal, um contexto formal. Pode ser de um patrão com empregado, ou entrevistador entrevistado. Há um fundo ali na imagem de uma estante, então aparece uma empresa, tá bom? Se nós formos agora analisar a parte escrita, nós vamos tirar algumas conclusões, né? Se nós pensávamos se era relação entre patrão e empregado, entrevistador e entrevistado, aí sim, com a parte escrita a gente tira as conclusões. Então, o personagem ali que está segurando o papel, ele diz: falta um ano aqui no seu currículo. O que você fazia em 2020? A outra personagem responde: lavava as mãos. Bom, aí está o humor da charge. Por quê? Porque esperava-se que o personagem que estava sendo entrevistado respondesse que experiência ele teve, que trabalho ele exerceu no ano de 2020, porque o entrevistador não estava encontrando ali no currículo a atividade que ele realizava em 2020. Só que ele quebra essa expectativa. Há um final inesperado aí no diálogo. A expectativa foi quebrada porque, em vez de responder sobre um trabalho que ele exercia, ele simplesmente respondeu que lavava as mãos. Tá certo? Bom, pela parte escrita, nós concluímos que se trata realmente de um contexto de entrevista de emprego. Tá bom? Então, vamos seguir agora para algumas questões. Aliás, antes de respondermos, nós temos um segundo texto, que de certa forma dialoga tem relação com a charge. A relação que existe entre esse texto que vamos ver agora e a charge é exatamente o tema, o coronavírus. Não está escrito lá, em nenhum momento, a palavra coronavírus, Covid ou pandemia, mas, pelo conhecimento de mundo, a resposta do entrevistado de lavar as mãos em 2020, só fazer lavar as mãos em 2020, então isso aí dá a entender o quê? Que devido às orientações para que se faça uma higienização constante das mãos, para evitar o contágio do coronavírus, se trata exatamente desse contexto de pandemia. Então vejamos agora esse outro texto. É um texto informativo, traz informações sobre o vírus coronavírus. Tá? O coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31 de dezembro de 2019, após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus, a Covid-19. Tá? Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa. A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alfa-coronavírus, aí vem citando o alfa e o beta-coronavírus. Então, percebem que até o momento nós apenas sabemos quando surgiu a doença, a Covid-19, que é causada pelo coronavírus. Os outros tipos de coronavírus, no terceiro parágrafo nós vimos isso, e que sempre as pessoas são infectadas, né, mas com exceção desse último que aconteceu,
que causa a Covid-19, essa sim foi o mais grave, né? O que realmente causou a pandemia. Então vamos seguir adiante, a segunda parte do texto. O que você precisa saber e fazer como prevenir o contágio? Aí lave as mãos com água e sabão, use álcool em gel, cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir, evite aglomerações se estiver doente, mantenha os ambientes bem ventilados, não compartilhe objetos pessoais. Notem que aí, gente, nós temos algumas orientações. Então, o mesmo texto traz informações sobre o coronavírus e, ao mesmo tempo, orientações de como evitar o contágio. Tá? Note os verbos lave, cubra, evite, mantenha, compartilhe. Esses verbos estão no modo imperativo. Lembrando que os verbos podem estar no modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Os verbos no modo imperativo, os verbos quando estão nesse formato do modo imperativo, eles servem para expressar uma proibição, uma ordem, um conselho, uma orientação, uma sugestão, certo? E nesse caso aqui no texto é uma orientação de como evitar a contaminação do coronavírus. Vamos para as questões. Então, galera, nós temos a primeira questão. Tá? O humor da charge, que é o texto 1, é manifestado na resposta sincera do personagem entrevistado. A partir da leitura dos textos e de seu conhecimento de mundo sobre os principais acontecimentos em 2020, por que o entrevistado responde que lavava as mãos nesse período? Vamos analisar questão por questão, tá bom? Então, aliás, vamos analisar os itens. Primeiro, por que tinha mania de limpeza em casa adquirida com o desemprego devido à pandemia? Será que era por isso que ele lavava as mãos? Pelo conhecimento de mundo, as pessoas lavavam as mãos para higienizá-las e, no caso, levando em consideração o contexto da pandemia, para evitar o contágio, não é do coronavírus, mas não se trata aqui de mania de limpeza, tá certo? Então, esse item está descartado. Próximo. Por que lavar as mãos era um dos critérios exigidos para se obter um emprego nesse período de pandemia? Não tem nada a ver lavar as mãos como critério para ser admitido numa entrevista de emprego. Não tem a ver, certo? Vamos para o próximo. Porque era o que ele mais fazia para evitar o contágio do coronavírus durante a pandemia. Bom, esse aqui é o item que mais se aproxima da resposta correta. Vamos analisar o outro item. Por que ficava ansioso em casa durante o lockdown, decorrente do avanço do coronavírus? Né? Bom, o lockdown existiu, né, e era exatamente para evitar o avanço do coronavírus, mas o personagem ficava lavando as mãos porque estava ansioso devido ao lockdown. Não, o texto não traz nenhuma sugestão sobre isso. Tá? O que é mais realmente próximo aqui do correto é esse item. Portanto, este item aqui, tá, é o item correto, é a resposta. Tá? Então, no caso, o personagem lavava as mãos para evitar o contágio do coronavírus. Seguimos adiante. Segunda questão. Então, os personagens da charge utilizam em seu diálogo os verbos fazia e lavava para indicar uma ação realizada antes do ano de 2020. Isto é, antes do momento da entrevista retratado no texto. Então, o momento de entrevista, como nós vimos na charge, e eles se referem a fatos relacionados a 2020. Tá bom? No caso, certamente 2020, um ano, ou pode ser o ano vigente em que eles estavam, mas os fatos em que eles estavam tratando, no caso as experiências de trabalho, são de momentos antes da entrevista. Então, por isso, os verbos aqui foram utilizados no passado. Fazia, lavava. Então, esses dois verbos estão em que tempo? No pretérito perfeito? Bom, do modo indicativo, se for modo indicativo, tá bom? Refere-se a fatos. Fatos que ou aconteceram, ou acontecem, ou irão acontecer. O fatos ou ações, tá certo? Vamos ver o pretérito perfeito. O pretérito perfeito trata-se de fato ou ação no passado e pontual. Algo que aconteceu e terminou. Foi em um momento, em um instante e acabou. Certo? Por exemplo, ontem
saí de casa para ir às compras. Então, ontem, saí de casa. Saí. Foi em um momento, certo? Agora, se eu digo, durante a pandemia, saía pouco de casa para fazer as compras. Esse saía já dá a entender que se trata de um fato, uma ação rotineira, costumeira. Tá bom? Então, perceberam a diferença? Então, o pretérito perfeito, usei o sair no passado, no pretérito perfeito, é um fato pontual, uma ação pontual que aconteceu e terminou. E o pretérito imperfeito também se trata de uma ação passada, é uma ação que pode ter acabado já, mas que era rotineiro, era constante. Tá bom? No caso aí o verbo que eu usei foi saía. Saía poucas vezes durante a pandemia. Não foi só uma vez. Tá? Foi durante a pandemia, foi durante um certo tempo. Pretérito mais que perfeito. Já aí se trata de um tempo verbal que é o passado do passado. Vamos lá, um exemplo. A bola entrara antes do jogador. A bola entrara no gol quando o jogador alcançou a linha. Certo? Bom, esse aqui é um exemplo. No caso, a bola entrara foi antes de o jogador chegar na linha do gol. O jogador estava lá correndo, quis alcançar a bola, mas não alcançou. A bola passou da linha do gol primeiro do que ele. Tá? Então a bola alcançar a linha, passar da linha, antes que o jogador chegasse no gol. Tá bom? Então, para vocês entenderem, é um passado do passado. O pretérito imperfeito já tem um outro modo aqui, o subjuntivo. Então, o subjuntivo geralmente trata de possibilidade, condição. Por exemplo, se o aluno estudasse para a prova, não ficaria nervoso. Olha, estudasse aí dá a ideia de condição. Se estudasse para a prova, não ficaria nervoso no dia da avaliação. Tá certo? Então, perceba que esse pretérito imperfeito é um passado, mas tem uma ideia de condição, tá bom? Então é isso, galera. Então, qual é a resposta, então? Olha só, lavava dá uma ideia de uma ação constante, uma ação rotineira. Fazia também, tá bom? Olha o formato. Geralmente os verbos com essa terminação, vá. Essa terminação do verbo, ela indica exatamente uma forma que identifica o pretérito imperfeito. E o fazia, não tem o var. É porque esse verbo fazer é um verbo irregular. Essa terminação ia também é característica do pretérito perfeito. Tá bom, gente? Espero que tenham entendido. Vamos para o próximo vídeo. Um abraço.